Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui, além de inaugurar nosso novo chroma key aqui, o nosso novo fundo sem fundo, eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma iluminação barata e uma iluminação cara. E onde é que pode se usar uma ou outra, e onde a luz mais barata é vantajosa e onde os flashes muito caros são mais vantajosos. Mesmo assim, no espaço onde a luz de flash seja mais vantajosa, dá para ser feito com luz contínua também. Esse tipo de luminária aqui, que tem essas lâmpadas mais fracas, né? A maioria aqui é com lâmpada fria, e hoje em dia o ideal é usar essas lâmpadas frias mesmo, porque ela não esquenta tanto o ambiente, né? E o ambiente fica um pouco mais fresquinho aqui com as lâmpadas de tungstênio. Esquentava demais o ambiente e ficava quente demais e suava muito daí, né? E ficava desconfortável ficar dentro do estúdio. Esse tipo de luminária, ele funciona bem em qualquer ambiente, né? Principalmente num ambiente pequeno, que seria um estúdio pequeno, mais ou menos assim, um estúdio caseiro, que esses estúdios aqui que eles fizeram aqui dentro de casa também, né? Eles não são muito pequenos, e aqui serve qualquer um, né? Tanto flash quanto a luz de luminária. Quando é dentro de casa, né, principalmente um quarto pequeno, por exemplo, esse tipo de luminária barata aqui, ele é melhor porque ele ocupa muito menos espaço, né? Ele não precisa ter aquele raise grande, o tamanho do corpo dele não é grande, né? Sempre pequenininho. Esses braços articulados são menores e se precisar prender em algum lugar, tem alguns que tem presilhas, né, que são baratos e tem esse tipo de presilha aqui que dá para prender na borda da mesa, né? Ou então prender no topo da porta e ilumina por cima e coisas assim. Então, elas também são bastante versáteis. Só precisa que o fotógrafo tenha esse manejo assim de ir lá e encaixar essas luzes em lugares que possam ser encaixadas, né? Para um estúdio caseiro pequenininho dentro de um quarto, né, 3 desse tipo de luminária já é mais do que suficiente, né? E como o espaço de um quarto é pequeno, então os tipos de fotografia que vão sair dentro de um estúdio muito pequenininho, um estúdio improvisado, por exemplo, as fotos das pessoas não teria como ser uma foto de corpo inteiro, né? Ele dá no máximo meio corpo as fotografias, né? Porque ele não tem muito espaço de recuo, então eu não posso ir muito longe para usar uma meia tele para fotografar um corpo inteiro, né? Então essa aqui é uma desvantagem do estúdio muito pequeno, é que se eu for fotografar corpo inteiro, a pessoa tem que estar ou sentada ou deitada com as pernas encolhidas, né, fazendo algum movimento sem ser esticada ou de pé completamente, né? De pé completamente precisa de um estúdio um pouco maior, daí uma sala bem maior, né? Mas para isso precisa ter fundo infinito, precisa ter um monte de coisa, né? Enquanto num estúdio pequeno, assim, para foto de meio corpo, por exemplo, basta uma parede branca, né? Esse tipo de luminária aqui compacta e caseira, né, ela pode ser usada para fotografia e na hora de guardar esse tipo de equipamento é muito menor do que um equipamento de estúdio, né? Talvez num estúdiozinho pequenininho desse aqui precisasse de 1 ou 2 tripés ainda, e essas luminárias elas podem ser presas nesses tripés pequenos de alguma forma, né? Ou tem que fazer o encaixe, ou então às vezes eles têm alguns encaixes que dá para adaptar ali, né? E mesmo quando essas luzes não estão em uso, ou pode ser guardado num lugar pequeno, ou usar em outro lugar também, né? Nas mesas ali, por exemplo, né? Pega do filho emprestado, pega da esposa emprestada e monta um estúdio ali, né? E aí depois devolve tudo. A desvantagem do estúdio pequeno, então, é não poder fazer uma foto de corpo inteiro, né? Com muita facilidade. Mas é uma forma de fazer foto de estúdios para quem não tem muito recurso para comprar um estúdio completo, um local grande também para poder montar o equipamento e mesmo assim conseguir fazer algumas fotos assim e ficarem boas mesmo, né? Basta ter uma lâmpada fluorescente de uns 30 watts mais ou menos, que é uma lâmpada forte já, ter umas 2 a 5 lâmpadas, né, com luminárias desse tipo, que no final acaba saindo muito mais barato, né? No máximo que a gente precisa comprar são placas de isopor aqui para fazer os rebatedores, fazer os bloqueadores, cartolinas e papel vegetal aqui para fazer os softs e raízes aqui, os direcionadores de luz também. Então no final um equipamento caseiro desse aqui de luminária vai custar R$ 250 no máximo aqui para se fazer fotografia, né? Isso é no máximo, isso comprando novo também, né? Eu sou uma pessoa que reaproveito muito essas coisas usadas, né? E muitas vezes assim a gente acaba achando em lugares onde vendem coisas de segunda mão, a gente acaba achando esse tipo de braço articulado com essas presilhas aqui
muito mais barato. E às vezes tem os braços articulados desses aqui, que são os antigos, que tem umas molas aqui junto, e que eles sustentam bem mais fácil assim o peso dessa lâmpada, né, por causa dessas molas. E isso, quando a gente acha nos ferro velhos aí, né, nesses lugares de segunda mão, acaba sendo bem mais barato do que comprar novo, né. Então eu, como tive que inventar muita coisa assim sempre na fotografia, porque tem muita coisa na fotografia que não existe inventado, então eu adaptei muitas coisas assim para se fazer o que eu precisava fazer em fotografia, né? E dessa forma também eu vou treinando a minha criatividade aqui para poder ir resolvendo problemas que aparecem aqui no decurso da nossa carreira, né? E que muitas vezes a gente está sem a verba lá para poder comprar uma luz muito forte, né? Ou uma outra coisa assim, né? Então a gente tem que aprender a adaptar as coisas caseiras para a fotografia, que funciona direito no final de tudo, né? Nesse caso, nas minhas fotos aqui, eu tive que usar o diafragma 2, né, que não dá uma profundidade de campo muito grande, mas com uma lâmpada de 30 watts, com umas 3 lâmpadas em volta, esse diafragma já chega a 5.6 mais ou menos, né? Então já posso usar um diafragma melhor, porque o diafragma 5.6, para quem não quer um fundo focado, né, ele vai dar um espaço de foco em que, como a gente viu na foto do seu Messias, que o foco estava aqui e aqui no olho já não tinha mais foco. Então com 5.6 essa profundidade de campo já fica mais dentro desse espaço do nariz até a orelha aqui mais ou menos, mas o mais importante são os olhos estarem em foco. Nessas fotos aqui, isso aqui eu procurei aqui, dá pra ver, né, que é um estúdio pequeno, né, então apareceu vários estúdios caseiros aqui, né. Então, para a fotografia, existem uns aqui que não dão muito certo, eles não vão dar muito errado, mas ele vai ter alguns problemas com a coloração. Tipo, nessa fotografia aqui, o teto e a parede aqui, eles já são marrons, e essa coloração aqui, ela pode sair na fotografia também, né? Porque ela vai refletir a luz. Esses estúdios, assim, desse tamanho, mais ou menos, eles são uns bons tamanhos. Mas o problema disso tudo aqui é que as luzes do flash são muito fortes, então essa piscada de luz que dá, ele ilumina todo esse ambiente, porque ele reflete muito. Aqui dá pra ver que a pessoa colocou até um pano branco aqui, um papel branco, para que não refletisse esse marrom de volta para a pessoa que estiver aqui posando, né? Aqui tem um fundo infinito de papelão, né? E aqui tem um espaço grande para recuo, né? Que dá para a gente ir longe aqui e fazer uma foto de corpo inteiro aqui dentro desse estúdio. Esse estúdio aqui é de um bom tamanho, né? Não é gigante, mas ele não é pequeno. E esse estúdio aqui desse cara, ele tem uma vantagem de ter esse pé direito alto aqui e ter essas janelas. Essas janelas aqui, elas atrapalham para fotografar de dia, né? Então, se ele for fotografar com esses flashes de dias, ele precisa de cortinas aqui que bloqueiem totalmente essa luz, né? Porque qualquer luz que entre dentro do estúdio, ele vai ser absorvido pelo sensor hoje em dia, né? E essa luz vai acabar aparecendo. Então, nesse estúdio aqui, o que falta aqui é uma cortina gigante preta aqui, um blackout mesmo, né? Que ele não pode passar nada de luz, ou só fazer fotografia à noite, né? Mas nesse caso aqui, nesse estúdio particularmente aqui, se tiver vidro aqui, mesmo que seja à noite, esses flashes vão refletir nesse vidro e essa luz refletida aqui nesse vidro vai retornar. Então ele vai ter surpresas ali, né? Vai ter luz surpresa dentro da fotografia. Então, dentro de um estúdio ele não pode ter nada que reflita a luz. As paredes, teto podem ser brancas ou pretas, né? Quando é um estúdio preto, que tem um teto preto, por exemplo, precisa ter uma outra forma de ter esse teto branco também, né? Porque às vezes precisa desse reflexo de volta do teto. Então, o ideal é ter um estúdio pintado de branco, só que um estúdio assim que tenha um espaço grande para poder se movimentar e principalmente um espaço grande para colocar esses bloqueios aqui, que são os rebatedores e os bloqueadores de luz, né? Preta fosca e branco também, para poder refletir a luz ou bloquear essa luz para que não chegue até a lente ou não reflita de volta para cima da modelo, né? Esses blocos aqui, né, esses painéis aqui, existem uns blocos de isopor que são grandes, são uns 2,5 metros mais ou menos, por 1 metro e pouco de largura. E ele tem uma espessura grande ali que resiste bastante. Então, um lado desses bloqueios tem que ser pintado de preto fosco, para que não reflita nada de luz, né? E o outro lado pode ser branco, né? Tendo uns 2, 3 desse tipo de painel aqui para bloquear essa luz,
Dentro do estúdio grande ajuda bastante porque fica mais fácil de controlar a luz. Aqui existem algumas fotos assim de estúdios ou espaços muito gigantescos aqui que podem fazer estúdios, né? Aqui dá para ver que é um espaço bem grande, tem um pé direito alto, as paredes aqui parecem ser brancas, né? Aqui está uma foto preta e branca e tem um fundo infinito de papel aqui, provavelmente, né? Papel ou pano. E isso aqui é improvisado, né? Esse espaço é um espaço grande onde improvisou um estúdio, ele não é um estúdio profissional montado, né? Esse aqui já é um estúdio profissional grande, montado para isso e feito um fundo infinito, provavelmente de concreto também, né? Feito de cimento, para que resista assim a qualquer coisa que possa cair ali, né? E a gente consegue ver aqui a diferença de um estúdio grande é que a quantidade de luz e tipos de tripé. Só nessa fotografia aqui, que isso é para fotografar um carro, por exemplo, que é um tamanho, uma peça grande, né, para se fotografar, um carro, um caminhão. Então mesmo um carro que não é tão grande, ele já precisa de todas essas luzes aqui e várias dessas luzes aqui, que algumas delas são contínuas, para poder iluminar detalhe por detalhe aqui dentro desse espaço grande do carro. Porque normalmente um flash, mesmo que você tenha um haze gigantesco aqui, ele vai iluminar o carro por cima aqui, mas ele vai dar o reflexo aqui do haze e vai aparecer esse reflexo e vai mudar a cor do carro, né? Então para isso ele precisa iluminar por partes esse carro e ir fotografando para ver onde falta luz e onde precisa de luz mais forte, né? Então, por exemplo, aqui nas rodas, normalmente é uma luz direcional dessa aqui projetada, que se projeta em cima da roda aqui, para poder iluminar e dar um detalhe da roda iluminada, assim, para que chame a atenção na roda e não deixe aquela coisa escura na roda, né? Então, dentro de um estúdio grande, ele tem as suas vantagens de se fazer as fotografias, né? De poder montar a luz dentro de um produto grande como é esse, ou mesmo de uma pessoa, né? Que eu posso fazer uma luz um pouco diferente, mas principalmente dentro de um estúdio grande, onde vai fotografar um produto grande, eu preciso de espaço grande, muita luz, muitos tripés especiais aqui, que a gente vê girafas, né? Vê várias girafas de vários tipos, para poder iluminar por cima ou poder ter essa área livre para se fotografar, mesmo que tenha uma luz aqui por cima projetando uma luz em algum lugar, né, para que esse tripé não apareça na fotografia. A principal diferença entre um estúdio desse aqui, né, só em equipamento aqui, nesse estúdio aqui, tem provavelmente que só em tripé e luz aqui, tem provavelmente mais de 20 mil reais aqui de custo, né, no mínimo 20 mil reais. Cada tripé desse aqui, ou dessas girafas aqui, custam muito caras, né? E cada flash desses aqui grandes também saem caro. Então, só nessa fotografia aqui tem de 20 a 30 mil reais em equipamento de iluminação aqui, né? Então, para quem gastar todo esse montante de dinheiro em iluminação de estúdio, ele precisa ter clientes que paguem o preço de um trabalho desse tipo, né? Que seja fotografar carro, caminhão, coisas grandes, né? E ter cliente que pague bem, porque sabe que o trabalho vai ficar bem feito, para que você repague esse tipo de iluminação, né? Esse tipo de iluminação de estúdio completo assim é importante para quem é profissional e faz isso e sabe fazer isso, né? Então, por isso é bastante importante. Então, para nós que somos amadores ou estamos começando a fotografar, é importante a gente aprender a usar essas luminárias caseiras e baratas, porque o princípio da iluminação é a mesma coisa que um estúdio grande. Dentro de um estúdio pequeno, talvez eu precise menos luzes para se iluminar um produto, né? Dentro de um estúdio caseiro eu não posso fazer foto de coisas muito grandes, né? Nem de um corpo inteiro, por exemplo, mas eu posso treinar com fotos de meio corpo, algum produto pequeno e coisas pequenas, né? E para isso eu não preciso mais do que 3 luzes e alguns rebatedores pequenos, né? Ou e rebatedor e o bloqueio pintado de preto também, que é bastante útil, né? Então dentro desse estúdio pequeno, com essas luzes, essas luminárias caseiras, eu vou treinando a iluminação para que eu entenda como é que eu ilumino, tiro sombra, aumento a potência de um lado e do outro, né? Para poder dar reflexos que eu queira, né? Um contraluz, iluminar bem o rosto, iluminar o olho com detalhe, né?
Existem várias coisas, é quase impossível de dar uma configuração de iluminação, porque a iluminação, como na fotografia, é uma atividade de criatividade. Então, as possibilidades de se iluminar qualquer coisa, mesmo numa foto caseira, dentro de um quartinho pequeno com luz caseira, as possibilidades são quase infinitas, né? Eu não vou dizer infinitas porque é muita coisa, mas eu posso variar imensamente o tipo de luz e fazer vários tipos de luzes dentro de um espaço pequeno, numa foto de retrato, por exemplo. Dentro de um estúdio gigante, como é esse caso aqui, as possibilidades de fotografias já são bem maiores, mas não tão maior assim. Para que eu alcance essa variedade grande de possibilidades, eu preciso ter várias luzes, né? Além de vários tipos de tripé, vários tipos de rebatedores, além de ter flechímetro também, né? Para que eu possa fazer essa variedade de iluminação. A grande diferença é o preço e o tamanho dos produtos, né? Enquanto o preço de um equipamento de luz e iluminação caseiro aqui, como eu fiz e adaptado, vai custar uns R$ 300 no máximo, um estúdio desse aqui montado vai custar 30, 40 mil reais, né? Sem a câmera fotográfica, né? E para quem precisa investir esse montante todo, ele precisa ter cliente para poder fazer esse dinheiro retornar, né? A não ser que seja milionário, né? E queira só ter um equipamento para se divertir, né? Mas mesmo assim, aí precisa produzir fotografias, porque o importante na fotografia não é o equipamento que a gente tem ou o equipamento que a gente usa, mas sim como nós adaptamos equipamentos de outros lugares, caseiros, por exemplo, para resolver da mesma forma que a gente teria usando um estúdio desse profissional, né? Sem poder gastar esse dinheiro do estúdio, tendo como um desafio gastar pouco e fazer uma foto bem bonita, né? Então, acho que dá para notar aqui nessa aula aqui, ou nas aulas que eu já falei aqui, né, desde o começo do curso, que o importante da fotografia não é o equipamento fotográfico, e sim o fotógrafo, né? O fotógrafo é quem precisa ter esse conhecimento de iluminação, precisa ter essa criatividade para poder manipular essas luzes, né? Inventar outro tipo de iluminação que deixa a fotografia muito bem bonita, muito bem iluminada e com uma qualidade dita profissional, né? Então, para isso, é muito importante que tenha um fotógrafo consciente atrás e que tenha estudado bastante fotografia, treinado fotografia, né? Porque não adianta a gente ter muito equipamento e não saber usar esse equipamento, não ter essa relação fotográfica dentro de nós, né? Então, ter essa relação fotográfica dentro das nossas pessoas requer que a gente, em primeiro, goste muito de fotografia, né, que goste muito de produzir imagens, e em segundo, que a gente tenha esse ímpeto de ir atrás de soluções baratas para que a gente faça as fotografias ficarem muito bonitas, mesmo que se a gente tenha que inventar um estúdio, né? E isso que eu estou falando não é uma coisa nova, né? Isso antes de 1960 só existiam as luzes contínuas, quentes também, né? E com esse tipo de luz se fazia muitas fotos bem feitas, né? Então, o tipo de luz não importa muito, né? O importante é ter a luz de alguma forma, saber direcionar essa luz, saber colocar essa luz, posicionar essa luz em cima de uma modelo, por exemplo, e saber fazer a fotografia, né? Saber dirigir uma modelo, principalmente, que é uma parte muito mais importante do que as lâmpadas também, né? Então, se a gente for ver qual é o equipamento mais importante na fotografia, é, em primeiro lugar, o fotógrafo, né? Em segundo, a câmera fotográfica. E em terceiro, como ele resolve esse tipo de iluminação dentro de um estúdio, por exemplo, né? Ou dentro de um espaço pequeno. E para isso a gente precisa estudar, conhecer as luzes, anotar essas descobertas que a gente faz, por exemplo, né? E ganhar experiência em produzir imagens com a qualidade dita profissional, né? Mas com alta qualidade de visualização na imagem, com criatividade na imagem. E eu vou repetir mais uma vez, para isso precisa ter um fotógrafo consciente atrás da câmera para poder fazer isso. Então, para se chegar a isso,
a ser um fotógrafo qualificado, é importante que as pessoas assistam esses vídeos anteriores onde eu falo muito sobre fotografia e que dá para notar que muito pouca gente gosta de ouvir, né? Mas é muito importante os fotógrafos ganharem conhecimento didático e acumular esse conhecimento didático dentro da cabeça para que a gente tenha essa maleabilidade aqui de conseguir ver de outra forma. Todos acho que já sabem que quanto mais conhecimento a gente acumula, muito mais pontos de vista a gente tem, né? A gente consegue ver de várias outras formas, não só de uma forma só. E é isso que vai fazer uma grande diferença entre os fotógrafos, né? E a gente pode ver nas biografias dos grandes fotógrafos, todos eles estudaram muito para chegar onde eles chegaram. Não simplesmente estudaram fotografia, eles leram tudo, leram bastante coisa sobre a atualidade, eles eram pessoas politizadas e tinham um conhecimento além da fotografia, né? Eles conheciam vários outros assuntos porque congregam assim tudo numa coisa só, né? Para você ter uma ideia, né? Numa iluminação de estúdio desse, a gente precisa ter um engenheiro, precisa ter um físico, precisa ter engenheiro eletrônico para se fazer uma luz, né? Uma câmera fotográfica da mesma coisa, né? Precisa ter engenheiros, engenheiro óptico, precisa ter eletrônico, precisa ter várias coisas para se criar uma câmera fotográfica. E o fotógrafo, ele deve ser flexível dessa forma também. Ele precisa ter vários conhecimentos para se conseguir fazer fotografias boas, porque ele vai ter uma opinião muito mais diversificada do que é uma opinião padronizada, né? Então por isso é bastante importante para o fotógrafo estudar e treinar bastante, que é uma coisa que eu repito sempre, né? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha ajudado aqui a decidir se compra ou não um estúdio desse aqui, né? E também espero que vocês consigam fazer fotos bem bonitas usando luzes comuns de luminárias baratas aqui, para que você consiga flexibilizar e improvisar soluções para suas fotografias, né? Na verdade, o improviso às vezes ajuda muito na nossa vida também, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.